perguntas? Cadê os relatores? Primeira questão, qual... Vamos procurar, nós estamos muito atrasados no curso. Vamos procurar aí mais rápido nesse negócio das perguntas. Qual o significado ideológico das expressões marxismo clássico e marxismo ocidental? Em relação a essa pergunta, todos os grupos responderam mais ou menos o seguinte, que o marxismo clássico é uma expressão apresentada pelo chamado marxismo ocidental para atacar o marxismo. O marxismo clássico seria algo ultrapassado, o marxismo ocidental algo evoluído, atualizado. No grupo 4, houve uma resposta que eles colocaram isso aí, mas não apresentaram o significado. A resposta é a seguinte: o marxismo clássico seria o marxismo que já aconteceu, ultrapassado. O marxismo ocidental, o marxismo dos países desenvolvidos, intelectualizados, adequados aos dias atuais. Na relatoria a gente achou essa resposta insuficiente porque ela relata, mas não apresenta o significado. Bom, o grupo 4, a posição dele é do marxismo, do pseudo-marxismo ocidental, né? Não é trotskista a posição. Eles corroboram a versão do marxismo, do chamado marxismo ocidental. Bem, a segunda questão? Mas logicamente, que é uma confusão na hora de redigir a resposta, né? Segunda questão, por que seria incorreto dizer que a mudança política ocasiona a mudança econômica? Geralmente os grupos começaram falando que a estrutura econômica que determina a superestrutura, e aí teve algumas outras afirmações. O grupo 3 e 1 afirmou o seguinte, que afirmar o contrário de que a estrutura determina a superestrutura seria uma concepção idealista. O grupo 5 salientou que as transformações políticas acontecem anteriormente na economia. E o grupo... As transformações políticas. As transformações sociais, desculpem, acontecem anteriormente na economia. Antes da política. Antes da política. E o grupo 4 falou o seguinte: a revolução política torna consciente o que está mudando na economia. Como é que é? Que a revolução política torna consciente o que muda na economia. Bom, a revolução política é uma questão prática, né? Não é um problema de consciência. O que significaria exatamente isso daí? Então era o caso de ver o... A consciência são ideias, teorias, programas. A revolução é um fato material, são pessoas se mobilizando, desestruturando as organizações sociais, tomando prédios, modificando a estrutura de poder e tal. A nossa resposta foi que a mudança é a mudança econômica que muda as relações políticas, pois desperta o nível de consciência do setor produtivo. A mudança econômica que determina a mudança política porque desperta o nível de consciência. Tá, não está bem formulado, mas tudo bem. Então, a terceira questão. A revolução política é, de um modo geral, a tomada de consciência das mudanças que ocorrem na base econômica. Cite 3 dessas mudanças que indicam a transição do capitalismo para o socialismo. Bem, os grupos indicaram o monopólio, a intervenção do Estado na economia, a internalização, e teve um grupo, o grupo 3, que colocou a contradição do desemprego com as forças produtivas. O que seria esse do desemprego? Então, a gente destacou que o desenvolvimento das forças produtivas possibilitariam que todo mundo trabalhasse. E sendo que o desemprego ele é desigual, então isso aí muda um pouco a relação. Isso aí já não é verdadeiro porque o capitalismo ele não pode existir sem uma determinada quantidade de desempregados. Né? Essa determinada quantidade de desempregados que todo país capitalista sempre tem, ela é uma espécie de estoque regulador da mão de obra, que nem o governo, vocês nunca viram na imprensa o governo falar em estoque regulador? O governo compra uma parte da safra
de alguma coisa aí, grão, soja, café, açúcar e tal, e se o preço subir demais, ele pega aquele estoque regulador e coloca no mercado a preço mais baixo para fazer o preço baixar, por exemplo. Né? Ou se o preço cair muito, ele compra mais uma parte do estoque geral e coloca no estoque regulador para fazer o preço subir. Então ele usa esse estoque para manter o preço num preço que ele considera médio, vamos supor. O desemprego ele funciona da mesma maneira na sociedade capitalista. É o que Marx chamou de exército industrial de reserva. Se você não tivesse nenhum desempregado, né, então os trabalhadores rapidamente, através de greves fulminantes, elevariam o preço da mão de obra até ponto de destruir o capitalismo. Porque o capitalista vai trabalhar como? Se todo mundo não tem onde ele pegar um desempregado para colocar no lugar do cidadão que está em greve. Rapidamente os trabalhadores tomariam consciência de que eles detêm um monopólio da força de trabalho total. Então, existe sempre no capitalismo esse estoque regulador do valor da força de trabalho. Quando os trabalhadores vão procurar emprego, eles já vão levando em consideração que a disputa pelo emprego é de mais de uma pessoa por vaga. Isso aí força o valor da força de trabalho para baixo. Isso sempre existe. Então, o desemprego em si não é uma contradição assim com as forças produtivas. É uma contradição, mas é uma contradição que é natural do capitalismo. Então, o desemprego em proporções vastíssimas, quer dizer que já não é um problema de exército industrial de reserva, já é um problema de que, como na Argentina, por exemplo, em algumas províncias, você tinha 80% de desemprego, quase todo mundo está desempregado. A atividade produtiva tinha entrado em colapso. Isso daí é uma situação catastrófica, né? Bom, vamos lá? A quarta questão. Explique por que era natural que acontecesse uma revolução em um país como a Rússia e que hoje as crises explodem em países como o Iraque, ao invés de países como os Estados Unidos. Bem, os grupos responderam o seguinte. O grupo 3 salientou que era o país mais atrasado, a questão do elo mais fraco. O grupo 1 salientou o fato de que o centro estava mais fortalecido. O grupo 5, 2 e 4 salientou que nos países atrasados as contradições são mais agudas. Certo? Aí tem uma questão que eu gostaria de formular, porque eu não participei dos grupos, que é o seguinte. Do ponto de vista da questão, assim, é mais natural, geralmente, para o Marx e Engels colocou que seria natural que acontecesse nos países desenvolvidos, entendeu? E aí aconteceu, a questão, na verdade, assim, do ponto de vista da formulação apresentada no texto que você leu aqui, pelo aquele texto, o correto seria o que acontecer na Inglaterra, na Alemanha, nos países mais desenvolvidos. Não aconteceu com base nessas explicações em outros países. Bom, mas aí é que está, né? Isso daí também é uma discussão falsa, que as pessoas, que essas tentativas assim de deformação do marxismo, elas procuram encontrar essas coisas que são as contradições aparentes. Por exemplo, Marx não poderia ter pensado que a Revolução, em 1850, iria acontecer no Brasil e não na Inglaterra. Por um motivo absolutamente óbvio. Porque no Brasil não tinha nenhum único operário. Então como é que você podia fazer uma revolução operária no Brasil, em primeiro lugar, se você não tinha nenhum operário no Brasil? Esse que ninguém leva em consideração. Quando a gente formula a coisa de um ponto de vista claro, fica ridícula a afirmação. Porque ela é uma afirmação ridícula. Então, por exemplo, Marx não achava que a revolução proletária ia acontecer na Índia. Mas a Índia não tinha classe operária. Os países que tinham classe operária eram os países europeus centrais. Então, eu nem imagino como é que ele poderia tirar a conclusão de que a Nigéria ia começar a revolução proletária com uns índios de tanga numa tribo. Nem imagino como alguém poderia pensar que ele pudesse pensar isso aí.
Então, logicamente, que ele, como ele era um homem do tempo dele, tá certo? Ele não era futurólogo, ele não ia falar assim, não, veja, a minha teoria é a seguinte, daqui a 100 anos, tá certo? Em 1950, o Brasil vai sofrer um processo de industrialização, que vai começar em 1900, vai se formar uma classe operária e a revolução vai começar aí. Bom, aí ele já não seria marxista, ele já seria astrólogo. Tá certo? Como é que ele poderia falar isso aí? Então, quer dizer, num certo sentido, é um debate totalmente sem pé nem cabeça. Né? É pura manipulação da realidade para criar confusão. Bom, em outro sentido, é lógico. A pessoa, o poder de previsão de uma pessoa, mesmo uma pessoa genial como Marx, sempre é limitado. Ele achava, na ideia dele, ele achava que a revolução proletária iria acontecer antes que esses países tivessem a oportunidade de se desenvolver no sentido capitalista. Ele achava, inclusive, que alguns nunca iriam passar pelo capitalismo. Era uma suposição dele. Tem o famoso debate dele sobre a Rússia, onde ele levanta a hipótese, tá certo, de que a Rússia poderia saltar a etapa do capitalismo e tudo mais. Do Brasil, da Argentina, da África, da Índia, da China, ele nunca nem cogitou. Como é que ele ia saber, tá certo? Agora, depois da morte de Marx, o desenvolvimento do capitalismo, ele começa a penetrar em outros países. Isso daí ele previu. Inclusive falo que ele estava errado em prever isso daí, porque ele fala o seguinte: o destino dos países capitalistas mostra o futuro dos outros países. Então falaram, está vendo? Ó, errou de novo. Ele fala que os outros países também serão capitalistas. Não, ele não errou. Ele só não previu, tá certo? Que num dado estágio de desenvolvimento do capitalismo, os países seriam capitalistas, mas o desenvolvimento capitalista, ele seria truncado pelos monopólios que se formaram nos países centrais. Ele não previu essa parte aí. Mas ele previu. Segundo ele, se tudo permanecesse estável, né, países como o Brasil, a Índia e outros países atrasados, caminhariam para o capitalismo. E ele estava certo. O que é o Brasil hoje? O Brasil hoje é um país capitalista. Só que ele não previu no detalhe as contradições do tipo de capitalismo que iria surgir nos países coloniais. Isso aí ele não previu. Então, quer dizer, o debate ele tem que ser feito, né? Um dos grandes defeitos de toda essa discussão é que ela é feita num nível de abstração muito grande. Parece que nós estamos tratando de categorias religiosas, entende? Por exemplo, Deus. Deus é uma coisa totalmente abstrata. Mesmo para quem acredita em Deus, é uma coisa abstrata. De que tamanho é Deus? Ninguém sabe. Ninguém poderia dizer. Mesmo a pessoa que acredita. De que cor é Deus? De que tipo de material ele é feito? Também ninguém responderia essas perguntas. É uma abstração. O que exatamente é Deus? Uma pessoa? Uma onda magnética? Um feixe de luz? Uma radioatividade? Nada disso. Uma coisa que a gente nunca imaginou que ele seria? Ninguém sabe. Então o cara fala Deus, mas é uma coisa abstrata. Depois o outro chega e fala assim, a alma. Também ninguém sabe o que é a alma, entende? E assim vai. São coisas totalmente sem, como é que se diz? Sem dimensão, sem cor, sem textura, sem história. É como você falar assim, o homem é. Só num nível muito abstrato essa frase pode ser completada de maneira racional. Por exemplo, o homem é um ser acima de 1,50 m. Não. Tá certo? E o nenê? O nenezinho? O nenezinho é abaixo de 40 centímetros. Então, de que tamanho é o homem? Nenhum tamanho especificamente. Ele pode variar entre, sei lá, 1 centímetro ou menos, tá certo? Até 2,5 m de altura. É uma pergunta abstrata. O debate é todo abstrato. Marx disse que falou que a revolução iria acontecer nos países desenvolvidos. E olha a Rússia. Bom, meu amigo, se a gente eliminar toda a história, todo o desenvolvimento concreto, tá certo? Tudo que aconteceu, papapá,
lógico, fica uma afirmação totalmente sem pé nem cabeça. A gente tem, veja, tem uma frase do Lenin que eu acho assim, é o centro do pensamento dialético, está nessa frase. A verdade é sempre concreta, e só o concreto é verdade. E o concreto é uma conjunção de inúmeros fatores. Você não pode chegar e trabalhar com essas coisas assim vagas. O homem, a humanidade, né, a sociedade. Como assim a sociedade? De que sociedade você está falando exatamente? Em que época? Em que momento? Né, sob quais circunstâncias? Então, a análise concreta ela tem que incluir todos os dados, tem que incluir todo o desenvolvimento. Senão ela não é uma análise concreta, ela é uma análise teológica. É como uma pessoa chegar e falar assim, Deus criou o universo. É um conjunto de abstrações. Como assim? O que quer dizer criou? O que é Deus exatamente? Do que você está falando? O que é o universo do qual ele criou? Precisamente. É uma coisa totalmente abstrata. A frase pode parecer bonita, mas se você pensar bem, ela não significa absolutamente nada. Só um instantinho. Essa ideia de que primeiro precisaria desenvolver e tal os países periféricos, né, que a revolução se daria num país desenvolvido, os mencheviques utilizaram para combater a Revolução Russa, né? Eles utilizaram para combater a Revolução Russa. Depois a ideia oposta foi utilizada para combater a ideia da Revolução nos países desenvolvidos. Na década de... os mencheviques achavam assim, não podemos falar em revolução na Rússia, porque a Rússia não é um país capitalista desenvolvido, a revolução tem que acontecer, o dogma, né? A revolução tem que acontecer nos países capitalistas desenvolvidos. Uma coisa totalmente dogmática. Na década de 60, eles falaram, não pode haver revolução nos países desenvolvidos, que a classe operária é isso e aquilo, aquele outro mais. Então tem que acontecer nos países atrasados. O dogma pior do que o primeiro, porque o normal é que a revolução aconteça nos países desenvolvidos. Digamos assim, a ordem normal das coisas seria essa. São dogmas, porque é uma abstração, né? O que ele quer dizer exatamente? A revolução capitalista, ela não pode ser, a revolução socialista não pode ser efetiva se ela não acontecer nos grandes países capitalistas. Isso é óbvio. Agora, que ela tenha que começar lá, aí já é outra história. Elimina a ideia de que nós estamos tratando, né, da economia capitalista como um sistema mundial integrado. Fala. Se teoricamente a revolução acontecesse no próprio coração dos Estados Unidos, o capitalismo ele terminaria mesmo ou haveria alguma possibilidade de recompor? Você imagina, se os Estados Unidos capitalista é a potência que é, imagina os Estados Unidos socialista. Sem falar no abalo, né? Por exemplo, do ponto de vista econômico, hoje, por exemplo, se os Estados Unidos fizessem uma coisa impensável, absurda, de fechar fronteiras comerciais para o Japão e a Europa, esses países entrariam numa crise terminal. Também os Estados Unidos entrariam numa crise terminal. Mas, você vê, os Estados Unidos é o maior mercado do mundo. Mais de 30% do mercado mundial. Se esse mercado, 30% do mercado mundial, fosse subtraído do mercado capitalista, o mercado capitalista entraria em colapso, entendeu? Esse é fato, isso aí não tem a menor dúvida. Por isso justamente, só uma coisinha, por isso justamente, né, ele falou uma frase, eu não comentei na hora, mas ele falou assim, que o núcleo capitalista está fortalecido. Melhor seria dizer que ele está mais resguardado, protegido. Por quê? Porque é evidente o seguinte, qual é o centro da crise mundial? Isso também, de repente, o que a gente falou ontem pode ter dado uma ideia errada, né? O centro da crise mundial não são os países da periferia. O centro da crise mundial são os países envolvidos. A crise ela não vem do Brasil para os Estados Unidos, ela vem dos Estados Unidos para o Brasil. Tá certo? Os Estados Unidos, a Europa e o Japão são o centro da crise mundial.
Então o que acontece aqui? Através de uma série de mecanismos estatais e tudo mais, eles transferem os efeitos da crise para a periferia do capitalismo. Por exemplo, o Brasil, em grande medida a crise brasileira tem a ver com o fato de que o Brasil encontra uma resistência enorme através de barreiras protecionistas para vender o seu material. O Brasil sofre um processo de descapitalização diante da dívida externa. O Brasil não consegue eliminar a estrutura agrária de características semifeudais por causa do apoio político dos países imperialistas, né, aos latifundiários e assim por diante. Tá certo? Então, através de mecanismos artificiais, a crise é transferida para cá. A crise boliviana, por exemplo. Qual que é o sentido da crise boliviana? O sentido da crise boliviana é que os países capitalistas centrais, eles realizaram uma operação de rapina contra os recursos naturais da Bolívia. Então o país está numa crise total. Mas por que o país está numa crise total? Porque a crise nos países envolvidos levou a essa intervenção violenta nesse país. A crise iraquiana. O Iraque estava lá, não estava naquela... nunca foi nenhuma maravilha, tá certo? Mas estava lá. Agora veja a situação do Iraque hoje. É um país que está à beira de ser dividido e transformado em 3 ou 4 países. Uma das opções dos Estados Unidos no Iraque é dividir o país. Você teria um país dos curdos, outro país xiita, outro país sunita, dividir em 4, o petróleo ficaria com eles, tá certo? E os outros ficariam a ver navios. Bom, por que o país está à beira da desintegração? Porque ele foi golpeado pela crise dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão provocando essa crise lá. Não é uma crise que nasce dos problemas interiores do Iraque. De um modo geral, todas as crises estão relacionadas ou com a pressão do mercado mundial sobre os países atrasados, ou com a pressão direta militar, a intervenção direta dos países imperialistas. Então isso daí dá para perceber qual é o centro da crise. Agora, justamente porque o centro da crise é nesses países, que a revolução, as crises estouram na periferia, porque eles transferem a crise para os outros. Eles têm o poder de fazer isso aí. Teria uma influência nos outros países? Como é que é? Não entendi. Teria uma influência nos outros países, nos Estados Unidos? Se ele teria uma influência? A pergunta... Não, lógico. Se tornando socialista. É uma influência dos outros países? Lógico, ele teria influência porque ele já tem essa influência, né? Quando a Revolução Russa aconteceu, a Revolução ela não aconteceu só na Rússia. A antiga União Soviética, como vocês sabem, era um império multinacional. Dezenas de países. Né? Então o que aconteceu? A crise no poder central do império arrastou todos os países em volta. Todos. Lógico, porque esses países estavam ligados por laços econômicos e políticos à Rússia. Estados Unidos está ligado por laços econômicos e políticos a todos os países do mundo, sem nenhuma exceção. Fortíssimos. A começar pelo fato de que a moeda mundial, a base do sistema monetário mundial é o dólar. Então você imagina uma transformação social nesse país, o impacto que teria. Não daria nem para pensar que a burguesia internacional iria reagir a uma revolução nos Estados Unidos. Nem acho que a burguesia teria coragem de reagir a essa revolução. Porque se a burguesia norte-americana já é tão assustadora assim para a maioria dos países, imagina a classe operária norte-americana. Que é muito grande, entende? Muito grande mesmo. A Rússia, você vê, eles tentaram invadir a Rússia e foram derrotados. Você imagina, por exemplo, a Inglaterra tentando invadir os Estados Unidos? Eles seriam repudiados com uma risada dos operários norte-americanos. Ela ria lá e o outro não vinha. Não tem condição. Os Estados Unidos é uma potência muito grande mesmo. Isso também isso daí, em um certo sentido, é um calcanhar de Aquiles do imperialismo, né?
porque os historiadores, sociólogos e jornalistas, eles destacam, né, a grande potência mundial. A grande potência mundial significa o seguinte: um determinado país imperialista, devido à crise geral do imperialismo, ele se colocou acima dos demais. Bom, isso aí é uma demonstração de poder, sem dúvida nenhuma. Veja que poder. A maior potência militar e econômica que o mundo já viu até hoje é os Estados Unidos. Não há a menor dúvida. Mas, por outro lado, também essa concentração de poder num único país, tá certo? Faz com que a pressão de todos os outros países recaia sobre ele, e com que as contradições vão se agravando, e uma crise nesse grande país poderoso seria uma crise de todo mundo ao mesmo tempo. Muito maior do que em qualquer outro momento no passado. Então, tudo isso daí a gente tem que levar em consideração. Vamos lá? A quinta questão. Qual a diferença entre intelectual acadêmico e teórico revolucionário? Os grupos 3 e 2 e o 4 colocaram, salientaram o fato de que não é possível ter um marxismo acadêmico pela falta de ligação com o movimento prático, o movimento operário. Bem, teve a resposta do grupo 1, a resposta do grupo 1, que foi uma resposta mais sintética, assim, porque um é burguês e o outro é operário. E o grupo 5º, nós consideramos assim, uma resposta que também coloca essa ideia, mas ela tem um problema na formulação, que é a seguinte: o revolucionário é o único que pode colocar em prática a teoria revolucionária, por estar no meio da massa trabalhadora, vinculado à classe trabalhadora. E o teórico acadêmico, por melhor que seja a sua teoria revolucionária, jamais a colocará em prática. Então a gente considera assim, primeiro, a possibilidade de que esse teórico acadêmico poderia ter uma boa teoria, né? E a segunda é que ele nunca coloca em prática. Se ele não colocasse em prática, mas ele formulasse uma teoria boa, alguém poderia colocar em prática para ele essa teoria. O problema não reside nisso daí. O problema é que a própria compreensão é afetada pela posição social da pessoa que está elaborando a teoria. Né? Quer dizer, a consciência da pessoa, ela é determinada numa medida decisiva pelas condições de existência da pessoa. Né? Aí a gente pode, vamos dar um exemplo extremo aqui. Vamos pegar aí um playboy de sociedade. Por mais inteligente que ele fosse, vamos supor que ele pegasse como hobby aí, estudar o marxismo. Ele chegaria a ter uma compreensão real do marxismo e do movimento operário, sendo que ele vive na alta sociedade, no luxo? Logicamente que não. A vida dele está em contradição com aquilo que ele está tentando pensar. Assim como o operário também tem muita dificuldade de entender o que é a vida da burguesia. A maioria dos operários, inclusive, nem imagina o luxo e o desperdício que é a vida da classe social dominante. Nem passa pela cabeça dele. Né? O dinheiro que ele demora 1 ano para ganhar, o cidadão gasta numa noite numa boate. Esse aí, o operário normalmente não tem consciência. Se tivesse consciência também, seria muito mais enraivecido contra a sociedade capitalista, né, do que ele é normalmente. Por exemplo, não precisa ir nos Estados Unidos, você vai em Brasília, se reúnem 3 figurões lá em Brasília, eles gastam R$5.000 uma noite. Ela paga R$300 por uma dose de uísque. Isso aí muita gente não para pensar. Inclusive a gente deveria fazer propaganda disso daí, né, no meio da classe operária, que é para estimular o ódio dos operários contra a burguesia por causa desse tipo de coisa. Quando surgiu a corrupção no Correio, a gente lançou uma palavra de ordem que ficou extremamente popular, que era o dinheiro que sobra para a corrupção falta para o salário do peão. Ou se tem dinheiro para a corrupção, tem que ter dinheiro para o salário do peão. Todos os operários gostaram. Porque eles olharam e falaram assim: bom, eu estou aqui comendo o pão que o diabo amassou, e eles estão naquela farra financeira lá em cima. Pô, isso é a sociedade capitalista, é toda assim. A gente pegou aí uma
uma revista, outro dia, tá certo? Que era assim, uma revista que é distribuída só para, exclusivamente, né? Para gente de alto poder aquisitivo. Então estava lá, era um suplemento da revista Veja, Veja VIP, parece que é. Então era um guia de compras. Então o guia de compras era assim, uma caneta Montblanc, 150 mil reais. Ó, você pode imaginar isso aí? Um relógio cravejado de brilhantes, 350 mil reais. Um automóvel Ferrari, não sei das quantas, 1,5 milhão de reais. Tinha camisa, uma camisa assim que nem a camisa que ele está vestindo aqui. A camisa custava 15 mil reais. Uma camisa. Quer dizer, já é óbvio que não dá para uma coisa custar tanto, tá certo? É para o cidadão jogar dinheiro fora. É para ele ir para numa festa e o outro falar assim, essa é a camisa tal, quer dizer, custa 15 mil reais. É uma demonstração de poder. O cara comprar uma porcaria por 15 mil reais. Comprar uma sandalinha ali por 3, 4 mil reais. Uma sandalinha de pano com um pedacinho de couro embaixo. 3 mil reais. É uma loucura total e completa. Perfumes de 2 mil reais, 3 mil reais, 5 mil reais. Quer dizer, o operário não entende isso daí. Dá para entender? Vocês conseguem entender isso aí? Vocês conseguem se ver, por exemplo, comprando uma caneta de 150 mil reais? Uma pessoa normal para eu falar assim, mas para que alguém precisaria pagar 150 mil reais numa caneta? Se a caneta de 3,50 também escreve igual. Não dá para entender, você entende? Só faz sentido na vida da burguesia. Agora, vocês acham, por exemplo, que uma pessoa que não faz parte do movimento da classe operária, que nunca viu uma greve, tá certo? Ontem alguém estava me comentando aqui, acho que era o companheiro de Campina, ele participou do movimento, compreendeu aquele negócio, o que é a psicologia da massa e tal. Quem nunca participou de uma assembleia, tá certo? Com 20 ou 30 mil trabalhadores, e viu, não imaginou, leu, viu com os próprios olhos, como aqueles indivíduos que estão na assembleia se transformam numa massa, que age de uma maneira coletiva, não sabe o que é uma mobilização coletiva de massas. Não sabe. Isso daí é uma coisa que você não pode ser abstrato, você entendeu? Tem que ser uma coisa real. Tem que ser parte da sua experiência. O marxismo ela não é a ciência abstrata. Ele serve para organizar o movimento de massas da classe operária. Por exemplo, eu já ouvi muitas vezes as pessoas de classe média subestimarem o movimento operário de uma maneira atroz. Né? Em 1979, em São Paulo, aconteceu uma greve quase geral dos metalúrgicos de São Paulo. Os metalúrgicos de São Paulo é uma categoria pequenininha de 400 mil trabalhadores metalúrgicos na época. A greve começou em Santo Amaro. Santo Amaro tinha 180 mil trabalhadores nas fábricas. As fábricas pararam quase todas e aqueles trabalhadores saíram pela Marginal numa passeata enorme. Bom, a passeata, conforme ela passou pela Marginal, ela atirou 3 carros dentro do rio. Não é que teve um tumulto. Na medida que ela tinha que passar, o pessoal empurrou os carros para dentro do rio. Vocês imaginam o poder que é isso daí? Agora, você nunca viu, você não participou, como é que você pode medir o poder real da classe operária? São coisas que você precisa, é o teste de São Tomé, é preciso ver para crer. Se você não viu, você não sabe. Por exemplo, ninguém sabe, por exemplo, a importância, por que o Lula é presidente do Brasil? Ninguém sabe disso daí. Mas eu, por exemplo, tive a oportunidade, também em 1979, foi um ano muito importante nas lutas operárias no Brasil. Eu era estudante e tal, né? Fui lá no ABC, na Vila Euclides,
assistir uma assembleia de metalúrgica. O estádio estava lotadinho. Tinha operário pendurado até no holofote. Lotadinho, empacotadinho. Eu estava no meio do gramado, um monte de operários em volta. Uns caras com os braços desse tamanho, eu era estudante, magrinho, tal, não estava gordo que nem eu estou agora, magrinho, lá no meio daqueles operários. E os operários amáveis, tal. E aí, estudante, tal, você vê aqui na Assembleia, aquele negócio todo. Aí estava aquele auê, né? De repente você escuta um auê na entrada da Vila Euclides. Aí os operários se levantam, entrou o Lula. Aí os operários começaram, Lula! E aí cresceu na mão. Aí tinha 70 mil pessoas gritando assim, Lula! Lula! E conforme ele passava, crescia aquele negócio. E o estádio parecia que estava tremendo. Então você via aquilo lá, você fala, bom, o cara é um líder operário, você entende? Não é só que ele é picareta. Não é porque ele é picareta, cachaceiro, malandro, ele é. Mas ele é um líder operário. Daí ele subiu lá, no meio do campo e tal, pegou o microfone e fez aquele silêncio. Um silêncio de cemitério. Aí ele é um operário, ele entende a psicologia dos operários, começou a falar, contou uma piada, todos os operários riram. Entendeu? Aí ele chegou e falou assim, tinha vários caras de câmera de televisão, fotográfica e tal, falou, agora eu vou falar uma coisa aqui, e eu quero que o pessoal da imprensa registre o que eu vou falar, porque é a opinião dos metalúrgicos São Bernardo do Campo. O pessoal aplaudiu delirantemente. Daí ele falou assim, mas vamos escrever a verdade aí, hein, Rede Globo? Os operários olharam para o cara e falaram assim, vai matar esse cara. Era um conjunto, assim, liderado por uma única pessoa, uma coisa impressionante. Agora, você nunca viu isso daí? Você conhece o operário, um operário baixinho e tal, com uma marmitinha debaixo do braço, pegando o ônibus com a cabeça encolhida? Bom, esse operário não é aquele operário. Não é a mesma coisa. Você entende? Não dá para fazer sociologia sem conhecer a classe operária em ação. Isso daí é só um exemplo, né? A vida da classe operária vai muito além disso daí. Você tem que participar das reuniões com os operários. Você tem que entender como é que eles assimilam os problemas políticos, como eles pensam, quais as dificuldades que eles têm, quais as qualidades que eles têm. Tem que ver os grandes movimentos de massa, como a massa operária reage aos problemas políticos de uma maneira geral. Isso é a vida. A universidade é uma coisa morta. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se a gente não entende isso, então a gente nunca vai conseguir aplicar, ter uma compreensão verdadeira do marxismo. Marx não escreveu uma teoria política, econômica e tal para ser discutida dentro de uma universidade. Marx, por exemplo, é uma pessoa que conhecia o movimento operário. Ele foi o criador da primeira internacional. Engels, já de moço, com 20 anos de idade, participava do movimento cartista, um grande movimento de massa que tinha na Inglaterra. Lenin e Trotsky viveram a vida toda, desde meninos quase, com 17 anos, no meio da classe operária. Aí você não vai querer que um professor universitário que vive lá no meio da burguesia, tá certo, tomando chá às 6 horas da tarde, com uma senhora, tá falando com os alunos burgueses, que o pai é industrial e tudo mais, discutindo o marxismo como se ele estivesse discutindo a pintura surrealista, que ele vai ter a mesma compreensão que um Lenin, um Marx, um Engels. Não faz sentido nenhum. Esse é um problema importante, não é só um problema de aplicação, é um problema de compreensão. Não dá, né? Um dos grandes dirigentes trotskistas norte-americanos, ele numa polêmica que teve no Partido Trotskista norte-americano na década de 40, ele soltou uma frase que era várias vezes num livro que ele escreveu, tem uma frase. Fala, não dá para dirigir um partido operário de dentro de um escritório. Essa frase era dirigida aos intelectuais que militavam no partido. Eles queriam ter razão contra os dirigentes sindicais operários que estavam lá organizando o movimento sindical, escrevendo panfletos, entende? Organizando a reunião, organizando o piquete. E o outro falava, vocês não podem ter razão contra eles. Eles estão lá. Não adianta você ter uma educação. Tá certo? A vida está acontecendo ali.
Se você não está lá, nunca esteve, não conhece, não vai dirigir o partido, não adianta ser um intelectual. Isso aí não resolve nada. E ele, inclusive, ele fala, né? Ele fala assim que os membros da oposição, que eram todos intelectuais, eles falavam que os operários desprezavam a cultura dos intelectuais. Então ele falou assim, eles não desprezam a cultura de ninguém, mas também nós não estamos impressionados por mera cultura. Porque a mera cultura não resolve. E ele acrescenta, e muito menos pelas aparências de cultura, que é o caso na maioria das vezes também. Você vai ver os intelectuais da universidade, é muito mais aparência do que realidade. Então isso tudo tem que ser levado muito em consideração. O microfone. O Lenin teve duas fases na vida dele, uma como teórico acadêmico e outra como teórico revolucionário. Seria então, antes de ele sair de Petersburgo, ele convivia com círculos marxistas, e depois quando ele sai de Petersburgo, se forma em direito, retorna e vai para frente das fábricas, lê o Capital e explica para os operários, seria o teórico revolucionário, e antes, quando ele vivia em Petersburgo, seus círculos, seus amigos ou colegas. De onde você tirou a ideia de que ele teve uma fase como teórico acadêmico? Isso não é fato, não. Mas ele não teve uma convivência antes que a mãe dele tirasse de Petersburgo, quando o irmão dele foi morto, e a irmã dele, se não me engano, foi colocada no manicômio. Ele não tinha uma convivência com colegas marxistas. Ele frequentou a universidade, fazia curso de Direito. Petrogrado, se não me engano. Mas isso aí não é depois que... quando jovem. Como qualquer jovem aqui entra na universidade no final da adolescência. Mas antes de entrar para a universidade, ele não convivia com as ideias marxistas dos seus amigos em Petersburgo. E depois, quando ele... Não, que eu saiba, não. O irmão dele era revolucionário, mas não era marxista. Ele entrou na universidade, veja, ele entrou na universidade jovem. Se não me engano, com 18 ou 19 anos. Não, eu fiz uma pergunta... Eu não teve nenhuma fase antes disso. Eu fiz essa pergunta porque eu li isso aí. Eu não cito o livro, mas eu até procuro. Não, tudo bem. Você pode ter lido ou você se confundiu, a pessoa que escreveu o livro não estava bem informada. Ele entrou na universidade jovem. Na universidade, ele entrou em contato com círculos marxistas. Mas ele não se forma depois que o irmão dele é morto, e a irmã dele parece que tinha uma irmã, foi colocar no forno para essa. Ele não se forma, depois disso aí, ele sai de Petersburgo e retorna para Petersburgo. Daí ele não convive mais com essa roda de esses círculos de marxistas e vai para a fábrica. Ele já terminou a faculdade, ele já era militante, ele nem chegou a exercitar a profissão. Ele atuava como membro do movimento revolucionário, nas fábricas de São Petersburgo. Antes de se formar? Não, enquanto ele estava na universidade e logo depois. Mas e antes de ele ir para a universidade? Então, antes de ele ir para a universidade, ele era um adolescente. Não podia ter uma fase como intelectual acadêmico. Então, eu gostaria de trazer esse livro aí, até para te esclarecer mais. Pode trazer. Mas você tem que considerar também que eu já li 1 ou 2 livros sobre a vida de Lenin. Pode trazer, a gente verifica aí o que exatamente a pessoa quis dizer. Lenin sempre foi um intelectual ligado ao movimento revolucionário, sempre foi um militante revolucionário. Ele não tem o Marx tem um texto acadêmico. Ele não tem nenhum texto acadêmico dele. A obra completa dele, você pode pegar a obra completa dele, do primeiro ao último é tudo texto de militância política. Inclusive os mais complexos. Ele escreveu um livro enorme sobre o desenvolvimento do capitalismo na Rússia, 700, 800 páginas. Isso é parte da luta política dele. É uma polêmica contra outros partidos políticos da época. A formação dele, logo de jovem, é uma formação marxista, né? Trotsky escreveu uma biografia do Lenin jovem, e toda a primeira parte é a explicação de como Lenin leu o Capital quando ele era jovem. Como é que era, vamos ver? Você está insistindo no problema, você não está conformado com a ideia. Mas tudo bem, mas aí também
Aqui não só eu, como outras pessoas leram, também conhecem a vida dele. Não é, a vida dele não é misteriosa. Mas podemos verificar depois, não tem problema. Veja lá o livro e a gente vê. Não, é só você está falando desse processo da movimentação, da mobilização da classe operária, né? E entre a pequena burguesia e os professores tem muita ideia de educar os operários, né? De que como se eles tivessem tem toda essa pretensão política. E que inclusive a gente vê que, mesmo quando os setores médios, né, da classe trabalhadora, por exemplo, os professores, mesmo o funcionalismo, entram em mobilização, é como se eles estivessem, na prática, eles são educados pela classe operária, porque eles assimilam os métodos de luta. Então, por exemplo, você pega os professores de São Paulo, e se você olhar o professor, em sua maioria são mulheres, né, são um setor mais oprimido e mais conservador aí da sociedade, professores, tem inclusive sobre si uma consideração que não corresponde à realidade, como se fosse aí uma suposta classe média, etc. e tal. Aí você tem 50 mil professores em greve, por exemplo, ele começa a agir educado pela classe operária. O cara realiza ocupações, o cara se enfrenta com a polícia, um negócio que enquanto indivíduo ele não teria, por conta desse processo de aprendizado, né, a pressão política e educação que a classe operária exerce. Aí você pega lá um cara individualmente, lá, sei lá, um diretor de escola de Tietê, né, que o cara tomado individualmente ele seria um cara totalmente limitado, conservador, etc. e tal. Aí, como parte desse movimento, e por conta da educação que a classe operária, ao entrar em ação, transmitiu, o cara enfrenta a polícia, joga pedra na Secretaria de Educação, né? Quer dizer, começa a tomar atitudes que são próprias de um movimento mais radicalizado, que eu entendo assim, que é um processo de contágio, né? Quer dizer, o aprendizado, ao contrário do que a pequena burguesia e os setores procuram crer que eles precisam educar a classe operária, é a classe operária com a sua luta que mostra o problema de ver no sindicato um referencial, de procurar se organizar no sindicato, o problema de se organizar, de se mobilizar coletivamente, o problema da ocupação, né, de ocupar determinado local para pressionar o patrão, no caso o governo do Estado, etc. e tal. Eu concordo com o que você está falando, eu acho que é bem importante destacar isso daí. Né? Para falar de uma maneira assim, mais esquemática, eu acho o seguinte, individualmente, todo professor intelectual que tenha efetivamente alguma coisa para contribuir com o movimento operário, que não é a regra também, porque muitas vezes a pessoa pensa que sabe muito, mas não sabe nada, antes de ensinar a classe operária, tem que aprender com a classe operária, individualmente. Né? A pretensão de uma pessoa saída da universidade, de ir num bairro operário, de ir num sindicato, e ensinar os operários a fazer sindicalismo é uma pretensão absurda. Né? Os sindicatos operários são muito mais organizados que os sindicatos de classe média. Eu não tenho a menor dúvida disso daí. São muito mais poderosos, os operários são mais combativos, são mais instruídos na luta do que os elementos da pequena burguesia. Então, quer dizer, para que um intelectual possa contribuir com a luta da classe operária, primeiro tem que aprender com os operários qual é a realidade dos operários, aquilo que os operários já sabem, etc. e tal. E aí ele daria a contribuição do fato de que o operário, sendo operário, tem maior dificuldade de ler, de adquirir informações, coisa que na vida do elemento de classe média é uma coisa bem mais simples, bem mais fácil. Né? Aí ele poderia dar uma contribuição. Se ele for uma pessoa capaz de dar uma contribuição também, porque muitas vezes o mais frequente é que o intelectual pequeno-burguês ele contribui com preconceitos pequeno-burgueses para confundir a cabeça dos operários. Esse é o mais comum. Também, do ponto de vista histórico, também é verdade. Quem ensinou as classes médias a se organizarem para se defender do capitalismo foi a classe operária, e não o contrário. Quem criou o sindicato como forma de organização foram os operários analfabetos da Inglaterra, da França, da Alemanha, etc. e tal, e não a classe média. Enquanto a classe média apanhava que nem vaca na horta, os operários se organizaram para resistir ao avanço do capitalismo. Hoje você vai lá, tem o sindicato dos professores. Quem ensinou os professores a construir esse sindicato foram os trabalhadores manuais, os operários. Você vê lá, tem a ANDES, Associação Nacional dos Docentes.
Tá certo? A Andes é uma pálida imitação dos grandes sindicatos operários. Também, ninguém vai achar que a Andes, tá certo? Tanto pela densidade que tem a categoria, apesar que não é uma categoria pequena, porque são 80 mil trabalhadores, né? Mas a gente pode ver que o estrago que é causado por uma greve de docentes universitários, absolutamente nada comparável com o estrago que é causado pelos 50 mil petroleiros trabalhando na Petrobras. E menos ainda com 100 mil trabalhadores do Correio. Isso daí não é só porque os trabalhadores da Andes, eles não têm um poder econômico. É lógico. Os trabalhadores da Petrobras param a Petrobras e começa uma paralisia geral do sistema econômico. O trabalhador docente para a universidade e não acontece nada. A universidade não é parte do sistema produtivo. É uma coisa que está à margem do sistema produtivo. Mas, por outro lado, os professores estão instruídos, estão cheios de teoria, né, estão cheios de coisa, eles poderiam fazer um poderoso movimento político, lançar jornais, influenciar a população, e a gente não vê nada disso. Por quê? Porque, no fundo, eles são muito mais despolitizados do que os operários. Coisa que eles não conseguem entender. Eles se acham, assim, o suprassumo da politização. Mas qualquer greve do Correio é muito mais politizada, tem muito mais debate político concreto do que qualquer greve da Andes. Você vai no Congresso da Andes, eles apresentam aquelas teses que vamos falar o que é verdade, sendo simples. 90% dos delegados ali, que não são muitos, não entendem lhufas do que o cidadão está falando. Esse é um sinal de despolitização. Se você é politizado, você fala claro. Né? Política é uma coisa que é para ser falada para as massas, claramente. Dar uma diretriz, dar uma orientação. Não é o caso dos professores universitários. Então, eu acho que é importante isso daí. Nós, como Partido Operário, não podemos ter esse tipo de preconceito. Né? De que o universitário ele tem que comandar o operário porque ele é universitário, é intelectual. Isso é absurdo. É totalmente absurdo, na verdade. A sexta questão. Por que a teoria marxista só é real junto ao movimento operário? Bem, os grupos responderam o seguinte, que primeiro que não existe o marxismo puro, segundo que o marxismo não é uma teoria que expressa a expressão teórica do movimento operário. Agora, teve um grupo que teve uma resposta diferente, que foi o grupo 4, ele afirmou o seguinte, porque é uma teoria feita de quem está dentro do movimento operário e para o movimento operário, levando em consideração a própria luta de classe. Aí a gente considerou o quê? Que essa afirmação é uma afirmação também, às vezes, utilizada contra o próprio fazer de Lênin, contra o marxismo, né? Então era um bom esclarecimento sobre esse tema. Mas aí precisa ver o que o pessoal exatamente quer dizer com isso. Né? Porque também Lênin não acreditava que nenhum intelectual universitário pudesse dirigir o movimento operário. O que ele acreditava é que os elementos que tivessem maior acesso à cultura, porque a cultura não existe dentro do movimento operário, existe fora do movimento operário. A cultura está nas bibliotecas, está em alguma forma na universidade e tudo mais. Algumas pessoas têm acesso a essa cultura, né, e que teriam a capacidade de sistematizar isso no interior do movimento operário, seriam as pessoas que impulsionariam a consciência de classe dos operários. Mas ele nunca achou que isso aí seria feito fora do movimento operário. A famosa frase do que fazer, tá certo? Que a consciência vem de fora, não quer dizer que assim, a universidade vai radiografar para o movimento operário essa consciência de classe. Quer dizer que os elementos mais avançados da classe operária terão que ser educados, primeiramente, pela própria sociedade burguesa. É muito difícil a gente acreditar, tá certo? Que fosse possível que um operário semi-analfabeto, com pouca instrução, pegasse aí, como Marx fez, tá certo? Lesse toda a economia política burguesa e escrevesse o Capital. É uma tarefa complicadíssima para um intelectual qualquer, imagine para um operário.
Agora, Marx não fez o Capital da universidade para a classe operária. Ele foi formado pela cultura burguesa e, como membro da classe operária, formulou a teoria marxista. Então é importante ver essa distinção. De fora para dentro não quer dizer que a pessoa permaneça fora do movimento operário. Isso é uma bobagem. A nossa resposta foi levando em consideração justamente isso, porque o Marx, ele era, embora ele fosse filho da burguesia, do ponto de vista, ele era um legado, um patrimônio da classe trabalhadora. Ele, como uma pessoa mais esclarecida que veio de fora, mas ele atuava de dentro, pescando tudo que estava lá, mas trabalhando para dentro da classe trabalhadora. Então, por isso que significa a frase do que fazer, de que a consciência é trazida de fora. Se ela é trazida de fora, porque a pessoa às vezes pensa assim, de fora e tal. Mas tem que ver a frase, o que ela quer dizer. Trazida de fora quer dizer, há um movimento para dentro, tá certo? Não é que ela permanece fora. Isso é uma interpretação muito capciosa. Marx formulou a teoria como sendo uma pessoa que se integrou à classe operária, em primeiro lugar, mas que teve a educação cultural das classes dominantes, quer dizer, teve o acesso à cultura da classe dominante. É como se ele fosse, por exemplo, um dirigente do exército revolucionário que foi formado por uma academia militar tradicional. Mas ele é né? A cultura é cultura, não tem jeito. Você não vai aprender medicina numa fábrica de salsicha, por exemplo. Isso aí está fora de cogitação. Tem que aprender numa faculdade de medicina. Boa ou ruim? Esse problema do que é a cultura exatamente, porque a pequena burguesia transforma isso num negócio meio místico. É mais fácil se ver nas questões técnicas, mas quando se trata de problemas políticos, históricos, aí a coisa fica um pouco mais complicada, porque você entende que o médico, o importante da cultura que ele adquiriu na universidade é que você vai ter um filho, ele sabe que você precisa de cesárea, se a criança está em boas condições para nascer, isso e aquilo. Quer dizer, ele é um médico, é um técnico. O engenheiro, o cara vai construir um prédio como esse aqui, uma coisa prática. Agora, quando você pega a questão do intelectual, aí a coisa fica mais complicada, porque, na realidade, o problema técnico da cultura do intelectual fica misturado com a ideologia de classe média, burguesa do intelectual. Aí gera essa confusão, porque você pega a mesma classe média no Brasil, você pode falar o seguinte, o cara veio da universidade, ele tem cultura, mas ele vai escrever um panfleto, ele não conhece nem o português direito. Não, e aí, logicamente, não faz sentido. Aí tem uma confusão maior ainda. Mas no Brasil, em particular, é uma coisa absurda. Você pega na Fentech mesmo, eles têm uma prática de contratar um jornalista para escrever o jornal. A pessoa fez universidade, a pessoa está ganhando para escrever o jornal. Eles escrevem o jornal, a gente, o movimento, tem que olhar lá e falar, pô, isso aqui é tudo bobagem. Olha cada barbaridade que a pessoa escreveu. Ela, nesse sentido, ela não tem cultura. O que deveria ser uma característica, um conteúdo técnico que ela ajudaria, porque realmente, se muito operário vai escrever, a pessoa não conhece nem o português direito para fazer um material para tornar público. Mas o cara não tem. Às vezes tem muito problemas culturais, você vai organizar uma atividade, tem palestras, dados que precisam ser passados que as pessoas não têm. Você pega o universitário, ele também não tem. Então, quer dizer, se ela te fala, bom, o que a pessoa tem? O que a pessoa tem é que ela é muito intrigante. Ela, na universidade, ela aprendeu a se mostrar sem ter conteúdo. Então, ela gosta de aparecer, ela gosta de ser diferente. Fala muito. A pessoa tem essa cara de pau de gostar de falar sem ter o que falar. Ela aprendeu com os professores a ir na frente e falar 1 hora coisas que ninguém entende e que não tem conteúdo nenhum aquilo. Ela aprendeu a observar o erro do outro e explorar, assim, maliciosamente o erro do outro. Quer dizer, são coisas que não têm conteúdo cultural nenhum, na verdade. É puro golpe baixo, é pura politicagem. Então, acho que em termos culturais, né, a gente teria que definir com clareza o que se espera
Quando você fala, bom, o intelectual vai vir de fora e entrando no movimento que a classe operária faz, vai contribuir, mas vai contribuir exatamente com o quê? Que eu acho que tem muito misticismo, né? O que seria a cultura efetivamente? Logicamente que isso é, digamos assim, normalmente a gente não fala disso porque seria uma obviedade, né? Mas é importante falar porque é comum. Não é o fato da pessoa ter frequentado a universidade que dá a ela, não, nenhum tipo de patrimônio, de domínio de nenhuma cultura em particular. Tem muita gente, como você falou, o cidadão é jornalista, os trabalhadores da categoria têm que corrigir o boletim que ele escreve português errado. Bom, aí, logicamente, não se trata de cultura, se trata simplesmente de status social. Isso precisaria ser diferenciado muito claramente. Agora, então, isso daí não há nem discussão. O movimento operário tem que distinguir, tá certo? O conhecimento, né, da aparência, distinguir o conhecimento do diploma, vamos dizer assim. Diploma é uma coisa, conhecimento é outra, totalmente diferente. No que diz respeito à filosofia política e tudo mais, a universidade, nesse caso, seria a pior escola de todas. Porque ela está, em geral, organizada contra a ideologia da classe operária, que é o marxismo. Então, se a pessoa vai contribuir com uma ideologia burguesa, aí é mais desastroso ainda. Agora, quando a gente fala cultura, nós estamos falando especificamente de casos excepcionais, porque os intelectuais que se juntaram ao movimento operário não são a maioria, é uma minoria. Então, nesse caso, nós estamos falando, por exemplo, de um Marx, de um Lenin, pessoas menos importantes do que essa, mas que efetivamente tinham um conhecimento para contribuir, né? Que eram capazes de apresentar lá um conhecimento maior, que permitisse resolver os problemas políticos do movimento operário. Pessoa que era capaz de escrever um livro sobre um tema, de um ponto de vista marxista, né? Orientar os trabalhadores num sentido ou em outro. É disso que nós estamos falando, né? Para dar um exemplo prático, simples, seria assim como um advogado. Né? O importante seria que o advogado realmente ele soubesse, conhecesse a legislação, soubesse do trâmite judiciário e tal. Poderia dar uma contribuição, desde que, tá certo? Ele também aprendesse com o movimento operário sobre a política revolucionária, porque senão também ele vai apresentar o conhecimento dele de uma forma preconceituosa, né? Que é o que acontece com a maioria dos advogados do sindicato, né? Que querem saber tudo e não sabem absolutamente nada. Você vai negociar lá, o advogado já começa a falar abobrinha. Em geral, é o império da preguiça e da mediocridade, né? A pessoa vai lá e fala assim, bom, e esse? Ah, não, isso aí não dá. Você não vai conseguir nunca. Resposta típica do advogado sindical, né? Tem que diferenciar o joio do trigo, tá certo? Diploma é uma coisa, conhecimento que tem a utilidade real é outra, né? Não, só mais um comentário. Também é importante assinalar o seguinte, o Brasil, ele tem um sistema educacional muito curioso, né, nesse sentido. O nível cultural da população, por uma série de características históricas, em várias regiões do país, no meio da classe operária e tal, é muito baixo, né, impera ou analfabetismo ou semi-analfabetismo. O nível da classe média intelectual também, em geral, é baixíssimo. Você tem aí uma série de faculdades que são fábricas de diplomas para o cidadão se escriturar no serviço público. Então ninguém se preocupa também com a qualidade do curso universitário, né? Na verdade, assim, é um mecanismo social que serve para que se opere uma distinção social, uma separação social.
Então, se o cidadão se deu ao trabalho, tá certo? De ir numa universidade barata aí, barata não, particular, pagar lá os 4 anos de mensalidade, tirar o diploma, mesmo que ele não saiba absolutamente nada, né, esse investimento a sociedade reconhece como ele estando acima da média da maioria da população. É só isso. Você vai ver o conhecimento dele, é nenhum. As universidades brasileiras, inclusive nesse sentido, são fraquíssimas, né? Se uma pessoa que estudou numa universidade alemã, por exemplo, viesse para o Brasil e visse as universidades aqui, ficaria, que deve acontecer também, ficaria completamente bestificado de ver que isso seria uma universidade. Eu não sei se é nessa questão do jornalista que ela falou, também se incluiria na questão do advogado. Uma vez nós puxamos uma greve nos metalúrgicos em Porto Alegre, então, de 1990, 91, fizemos 21 dias de greve metalúrgico, e quando a gente voltou, no meu caso eu voltei, eu pedi para o advogado para entrar com o processo de integração, né? E o advogado simplesmente ele se recusou, mandou passar para outra, disse que era um problema muito meio assim, que ele não se meteria nesse problema, e pediu que eu passasse para outro advogado. Aí quando eu fui na outra advogada, ela nem tinha vindo trabalhar. Quer dizer, então, além dele ser intelectual que conheça, tem advogado, jornalista também que, digamos assim, faz o jogo da própria burguesia, não fazendo o que ele sabe, no caso intelectualmente, em favor dos empregados. Não só tem, como é a esmagadora maioria, né? Bom, vamos lá? Qual a definição para a classe burguesa? Explique o caso do jornalista e do professor. Em relação a isso aí, foi feita a seguinte definição. Vou citar de um grupo apenas como média. A classe burguesa não é apenas formada pelos proprietários dos meios de produção e seus familiares, mas também pelos seus ideólogos, como o jornalista e o professor, mesmo este não ocupando a posição da burguesia na produção. Aí teve respostas mais completas que colocaram especificamente o papel do jornalista e do professor. No grupo 2, teve 2 questões levantadas. Uma que decorrente desse problema, que era a seguinte questão: se não haveria um terceiro setor, assim, de serviços, de, como é que chama? Terciário, não sei o quê. E uma segunda questão levantada pelo grupo que não tem a ver com a pergunta, que é voltando à discussão sobre estrutura econômica. O problema que você explicasse melhor o fato de que com a automatização, né, da economia, a burguesia diminuiria seu lucro, que a pessoa não entendeu isso aí. Se você aumentar a automação, a burguesia diminuir o lucro? Eu falei isso? Segundo a pergunta, a pessoa entendeu isso aí, né? A automação total da produção. Não é que diminuiria o lucro. O lucro deixaria de existir. O lucro é produto do trabalho humano. Tem uma questão no nosso grupo também, que foi o seguinte, na verdade assim, teve uma divergência em relação à definição, porque o grupo ficou, apesar da definição ser de que a classe burguesa não é só quem detém os meios de produção, o grupo discordou da definição marxista. Bom, então, esclarecemos isso. Isso. Aí, e qual que é a opinião do grupo? De que seria só os detentores do meio de produção, os outros não fazem parte da classe burguesa. Não é uma... Aí tem uma dúvida que eu acho que é uma dúvida específica que... Então, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso não é um burguês, por exemplo. Que ele não é detentor de nenhum meio de produção que eu saiba. Aí é o seguinte, por exemplo, o pelego de um determinado sindicato. Ele faz parte de qual classe? Da classe operária ou da classe burguesa? Da pequena burguesia. Tá, mas o que quer dizer com isso? Tudo bem.
tendo respondido isso, qual é o significado do debate? Isso que é importante. O significado era o seguinte, porque a gente falou assim, são aqueles, na definição do que é classe burguesa, seriam os detentores do meio de produção, seus familiares, e aqueles que estão a serviço da política burguesa. A gente falou no caso do jornalista que trabalha no... Não, a serviço também não é rigoroso. Todo mundo está a serviço da burguesia. Inclusive os operários da fábrica. Isso aí não quer dizer nada. É uma maneira confusa de ver o problema. Eu acho que a confusão surgiu da própria definição que a gente deu, entendeu? A gente não conseguia dar uma definição que se pegasse todo mundo, inclusive as pessoas, como aquelas do caso do jornalista e do professor que trabalham para a burguesia, que são funcionários da burguesia. Então, como a gente não conseguia dar a definição, então ficou confuso. Até foi colocado, mas e, por exemplo, o Lula, em 1979? Ele faz parte de que classe? Vai. Não, o problema não consiste nisso. Então, assim, o que a gente tem que ver é o seguinte, a burguesia é uma classe social, e como toda classe social, ela existe não como fenômeno econômico. Como fenômeno econômico, ela não é uma classe no sentido pleno da palavra. Tá certo? Para que a burguesia seja uma classe no sentido pleno da palavra, ela precisa agir de um ponto de vista político, ideológico, tá certo? Então, logicamente, que todas as pessoas que executam funções decisivas, no funcionamento da classe, elas fazem parte dessa classe. Elas são, queira ou não, assimiladas pela classe. Porque senão você teria aí, por exemplo, uma contradição absurda. Você teria um político, por exemplo, tá certo? O Zé Dirceu, no caso, vamos supor, que é um político que trabalha, o Palocci, trabalha para os banqueiros, é um homem de confiança dos banqueiros, ele defende os interesses dos banqueiros com maior clarividência do que, às vezes, muito banqueiro, tá certo? Mas ele não seria um político burguês. Ele seria o quê? Um político operário, pequeno burguês? Então já perde totalmente sentido a palavra, né? Quer dizer, o cara que é a alma da classe burguesa não é burguês. Então a classe, onde é que está exatamente essa classe? Já ficaria um contrassenso, você entende? Então, a incompreensão de que a classe é um fenômeno político, um fenômeno ideológico, e não apenas um fenômeno econômico, ela tem que levar a fazer da classe um agregado superior. É simplesmente isso. Agora, é lógico, se você tem lá, por exemplo, o capitalista, para ele poder comer tem que ter uma cozinheira na casa dele. Então, a cozinheira burguesa? Lógico que não. Não se trata disso. Ela não cumpre nenhuma função decisiva. Ela é uma mera assalariada. Ela trabalha para o cara lá. É uma pessoa explorada por ele. Agora, o diretor de uma multinacional não é propriamente uma pessoa explorada pelo presidente e pelo dono da multinacional. Ele é um cupincha dele, vamos dizer assim. Ele faz parte do mesmo interesse, né? Senão as definições de classe, elas não têm nenhum sentido prático. Agora, qual seria a dúvida do grupo? Qual seria o sentido de falar que só os industriais são burgueses? Então o mundo não é dominado pela burguesia. O mundo é dominado por uma outra classe social, porque esses aí são a minoria da minoria da minoria. Já a classe burguesa de conjunto é minoritária. Imagine só os industriais. Qual que é o significado do debate, exatamente? Cadê o microfone? Bom, então seria o caso. Não, o debate se deu em torno de que é o problema da classe social, né? Então a burguesia são aqueles que detêm os meios de produção e, né, os políticos, burgueses em geral, que cumprem uma função decisiva. Tá, a polêmica que se deu no grupo hoje também, por exemplo, se colocou a questão, por exemplo, de um operário que pelego no sindicato, né, ser representante da burguesia. Aí que houve a discordância. A gente colocou que não. O entendimento é que esse operário que é um pelego não é um representante da burguesia. Ele é um elemento, faz parte de uma classe social,
né, de uma burocracia sindical que expropriou politicamente os operários, mas ele é parte da classe operária. Bom, aí é mais complexo, né? Ele não é um representante da burguesia porque justamente ele é um representante dos operários. Mas já não poderia ser representante de duas coisas ao mesmo tempo. Você vai numa negociação, você logo vê. De um lado está a bancada patronal, são os representantes patronais, e do outro lado estão os sindicalistas pelegos, que são representantes dos trabalhadores. Então, nesse sentido, ele não é representante da burguesia. O que ele é, tá certo? Seria mais correto dizer, ele é um agente da burguesia infiltrado no meio do movimento operário, que isso ele é, tá certo? Ou uma correia de transmissão da política burguesa para dentro da classe operária. Agora, ele não é um operário. A burocracia sindical não é uma... Ela é ligada à classe operária, ela tem origem na classe operária, por isso a gente fala de burocracia operária. Mas ela é uma camada pequeno-burguesa. Ela é pequeno-burguesa por quê? Porque ela leva uma vida de pequeno-burguês, ela presta um serviço para a burguesia, ela serve como intermediária entre o capital e o trabalho, tem todas as características da pequena burguesia. Agora, no restante, tá certo? Não é correto definir a burguesia como apenas aquelas pessoas que são os detentores dos meios de produção, diretos. Isso aí não é correto, senão a burguesia fica sendo uma abstração total. Os diretores das multinacionais todos são capitalistas. E todos eles acabam adquirindo dinheiro, muitos deles abrem empresas próprias, menores, entende? Consultorias e tudo mais. Eles vivem no meio da burguesia, da mesma forma que a burguesia, defendem os mesmos interesses que a burguesia, eles são órgãos da classe burguesa e, portanto, são burgueses, né? Embora não sejam detentores dos meios de produção. Senão ficaria muito confuso, né? E é uma ideologia perigosa essa, porque o que acontece? Se você não identificar assim, então você vai começar aí a embelezar uma série de políticos burgueses só porque eles não são nem latifundiários, nem industriais, nem nada. O Rui, eu tinha levantado esse negócio que ele mencionou do terceiro setor, ficou meio confuso exatamente o que estava sendo discutido. Eu não tinha entendido exatamente qual que era a definição marxista para o trabalho. Porque um cara que atende o telefone, o que ele faz exatamente? Se não é um trabalho, como é que pode ser definido? Não, trabalho em geral, o marxismo não tem essa categoria de trabalho em geral. O que nós temos é a categoria do operário, o trabalhador assalariado que produz mais-valia. Trabalho é mais. Certo? Você pode chegar, se você pintar a parede da sua casa, é um trabalho. Produtivo é outra sociedade. Pode falar que criar os seus próprios filhos é um trabalho. Aqui nós estamos falando de categorias econômicas, não de categorias sociais gerais. O trabalho como categoria econômica é o trabalho produtivo dos operários que produzem mais valor. São aqueles que produzem efetivamente a riqueza. O trabalho do administrador não é trabalho produtivo nesse sentido. O trabalho do bancário não é trabalho produtivo. O funcionário público nesse sentido também não trabalha. Só as pessoas que produzem efetivamente a riqueza são aqueles que movem o sistema produtivo geral da sociedade e que trabalham no sentido que nós estamos analisando aqui. Aí você não deve confundir as palavras. Logicamente que na vida corrente as pessoas usam a palavra como outros significados. Isso aqui é para uma análise da sociedade, da política específica, tá certo? Isso aí diferencia as classes sociais. Só Você está falando no microfone aí? Não, só para que no grupo, né, também se discutiu a questão dos estados operários, né? Que é a questão do quê? Dos estados operários, né? Que teve um setor do movimento operário que elaborou uma teoria de que a burocracia soviética já tinha se constituído uma nova classe social, né? Enquanto ela não passou juridicamente os meios de produção com propriedade privada dela, cientificamente não poderia se afirmar isso
Ela era parte Mas aí ninguém da classe tinha, né? operária, é uma casta à parte, né, da classe operária. Né? Não, mas a burocracia soviética é parte da classe operária porque o Estado era um Estado operário, entende? Uma burocracia estatal não é formada por operário, mas o Estado é operário. Então, logicamente que as pessoas aí acabam sendo parte de alguma forma da classe operária. Para você ver que extrapola, né, o conceito de puramente produtivo, porque, sei lá, o administrador dos Correios da União Soviética era um operário, então, só como administrador de um setor do Estado operário, senão não seria. Assim como ele não é no Brasil também. Você vê que sem o conceito de classe social, indo além da produção, mas baseado na produção, não dá como definir um Estado operário. Você não poderia ter um Estado operário, porque o operário, para fazer parte do Estado, teria que deixar a atividade produtiva. Ele deixaria de ser operário. Isso daí é uma confusão. O próprio Marx fala disso. O Marx fala o seguinte, que os anarquistas questionam que fala assim, que o operário deixando a produção e se transformando em político, deixa de ser operário. Então Marx escreveu do lado e falou assim, da mesma maneira que um prefeito deixa de ser burguês quando ele assume a prefeitura. É um absurdo, né? Quer dizer, a classe social não é um fenômeno meramente produtivo, senão não faria sentido nenhum. E esse caso do Estado operário, ele exemplifica isso. No caso do pelego, voltando ao assunto do pelego, já que ele se abstém de participar de movimento de greve, por exemplo, ou movimento operário, ele não teria, no caso, aí, um sentimento anarquista, de uma mobilização anarquista, por exemplo, já que ele não é partidário de nenhum tipo de reivindicação para não se prejudicar e nem, digamos assim, puxar saco da empresa, se falar mais claramente. Ele não seria, no caso, um anarquista, no caso? Não, o anarquismo é uma ideologia, né? Sim, nesse sentido de ideia, de ideologia, no caso. Não, em geral, os líderes sindicais fazem parte da burocracia sindical, que são os pelegos, e tem uma ideologia diretamente burguesa. Né? Você pode ver que eles começam a desenvolver ideias de que os trabalhadores têm que se juntar com os patrões, porque seria a melhor maneira de você conseguir o que você quer. Eles começam a desenvolver uma ideologia de tipo capitalista. Né? Isso é muito claro, por exemplo, na burocracia sindical do ABC, a burocracia lulista. A burocracia lulista é assim, o Vicentinho, por exemplo, convidou o presidente da Anfávia, né, a Associação dos Montadores de Automóveis, para ser padrinho de casamento dele. Então, você vê, logo você vê que é uma ideologia burguesa. Ele quer se integrar na classe capitalista, né? Até do ponto de vista mais elementar, mais social e tudo mais. Daí arrumou uma faculdade fajuta lá para dizer que ele era intelectual, não era operário, e ele não quer ser operário, ele quer ser um capitalista. Agora, o que eu acho que a gente deve mostrar é o seguinte, né? Eu acho que uma coisa que causa muita confusão no movimento sindical é assim. Quando a gente fala, por exemplo, no Correio, PT e PCdoB são uma burocracia sindical, nós não estamos falando de um desvio de ideia. Nós estamos falando de um compromisso sólido econômico que eles têm com os capitalistas. Eles não fazem parte da classe operária nesse sentido, eles são inimigos dos operários. Os dirigentes do PT e do PCdoB no Correio, por exemplo, né, todos os companheiros do Correio aqui deveriam refletir sobre isso. Quando começa a greve, eles já se reuniram com a direção da empresa, já tramaram a derrota da greve, já negociaram aí o que eles vão receber em troca de trair a greve. Eles são inimigos dos trabalhadores, não são amigos. Não vamos nos confundir pelo fato de que nós, tá certo? Por uma questão prática, nós temos que ir no congresso da Fentec e falar assim, o companheiro fulano e tal. A gente só é obrigado a fazer isso porque os trabalhadores não entenderam que a gente tem que expulsar essa gente dos sindicatos.
Eles são nossos inimigos. Não tem possibilidade nenhuma de convivência aí. Se a gente não entender isso, não estamos entendendo nada. E eu acho que o fato de não entender isso daí leva muitas vezes a uma confusão enorme. Você vê, por exemplo, em Minas Gerais a gente tem um caso aí, que é um caso exemplar, eu diria, que a gente deveria publicar um folheto, você entende, para explicar. É o caso do chamado Teixeirinha. Teixeirinha era da diretoria do Sindicato de Minas Gerais, certo? Um trabalhador. Se não me engano era carteiro, alguma coisa assim. Bom, um trabalhador atrasado. Como todo trabalhador atrasado, oportunista. Ele pensava assim, preciso garantir o meu. Participava da luta dos trabalhadores, mas tinha muito essa pressão individualista que é típica do trabalhador atrasado. Bom, na medida que a empresa queria derrubar o Sindicato de Minas Gerais, certo? Eles montaram uma operação para criar uma oposição. Como a oposição de fora não teria nenhum tipo de cartaz, eles corromperam esse cidadão e mais um outro lá, chamado João Natal. Corromperam. Quando eu falo corromperam, não é um processo espiritual. Eles deram dinheiro para ele, reais, tá certo? Como moeda corrente do Brasil, para que ele fizesse oposição. Foi corrompido materialmente. Aí ele ingressou no PSTU, tá certo? Legenda de aluguel da burocracia sindical, porque o PSTU era bastante esquerdista para poder fazer uma oposição dentro do Sindicato de Minas Gerais. Aí montou-se a oposição. A oposição foi derrotada nas eleições. Depois que a oposição foi derrotada nas eleições, ele foi adotado, porque ele já é um cara corrompido pela burocracia, ele foi adotado pela Fentec. Então ele ia no congresso da Fentec, ele ficava ali que nem o João André de trás de uma máquina dessa, sendo que ele não entende nada de filmagem nem nada, e eles pagavam para ele fazer isso durante o congresso 2, 3 mil reais. Outro processo, continuava o processo de corrupção. Tá certo? Aí, como eles estavam numa luta muito feroz com a gente, colocaram ele na diretoria da Fentec. E na diretoria da Fentec, quando foi formado em 2003, o comando de negociação da campanha salarial, colocaram ele no comando de negociação. E ele, antes de começar a campanha salarial, ele negociou um cargo para ele, como um chefinho lá de segundo escalão da empresa em Minas Gerais, em troca de trair a greve. Quando os pelegos de São Paulo, né, jogaram aí a cartada de acabar com a greve, ele foi lá, tirou um comunicado para a imprensa, dizendo que a greve tinha acabado, assinou o acordo, a revelia de todo mundo, para forçar o fim da greve. Então, isso é a burocracia sindical, você entende? A burocracia sindical não é que são 2 ou 3 cidadãos lá que não sabem o que estão fazendo. É um processo de corrupção. Em todos os sindicatos a gente viu a mesma coisa. O Sindicato do Espírito Santo, a antiga diretoria agora é parte da empresa. Quem era sindicalista agora é patrão. Em Minas Gerais tem vários, o PT está lá. O patrão no correio é o PT. A burocracia sindical é isso daí. Não é que a gente fala assim, o PT e o PCdoB são partidos de esquerda. Tudo bem. Se você quiser dizer que eles são partidos de esquerda, tudo bem, pode dizer. Eles são, na verdade, elementos patronais dentro dos sindicatos. E a gente tem que estimular os trabalhadores a correr com eles do sindicato. Não dá para conviver com eles. Então, quer dizer, a ideologia deles é uma ideologia capitalista. Se você deixar, eles se transformam. Se você deixar, não. Se eles tiverem condições, eles se transformam diretamente em capitalistas mesmo. Porque essa é a relação. É uma relação econômica. Você entendeu? Não é uma relação espiritual ideológica. Daí, por exemplo, falar que eles são anarquistas e tal é impróprio. Eles são elementos com uma ideologia capitalista. E eles são traidores da classe operária. Não são, como é que se diz? Pessoas que têm uma política diferente. Quando a gente falava anteriormente, tá certo? Que o PT era um partido inimigo da classe trabalhadora, muita gente achava que não. Mas agora a experiência mesmo comprovou.
Nas últimas greves do Correio, o PT atuou como patrão na empresa e atuou como traidor dos trabalhadores nos sindicatos. Daí a crise também. Porque os trabalhadores estão percebendo que eles são verdadeiros inimigos políticos. Vamos lá? Então, esses advogados que é colocado no sindicato, são, digamos assim, PT seria um conjunto da burocracia sindical que é para atrapalhar também, no caso... Sem dúvida. Os advogados. Sem dúvida. Bom, vamos encerrar então? Tem que falar no microfone. Poderia voltar na pergunta anterior? Qual pergunta? Quando a gente você a minha dúvida. Qual pergunta que você quer voltar? Seria o teórico acadêmico e o teórico profissional. Não, mas você Não, é por isso que eu queria fechar. Veja, só uma coisinha, nós não vamos resolver o problema aqui. Não, aqui, ó, pra cá. Não vamos transformar o curso numa assembleia. Presta atenção. Espera um pouquinho. A questão que você levanta é a questão de fato. Você entendeu? Você tem certeza? Senão vamos passar a tarde aqui. O teórico revolucionário é na prática, né? Não, o teórico revolucionário ele tem que ser uma pessoa teórica. Como é que você refaria a pergunta? Vamos ver. Não, é uma dúvida, né? Não, mas como é que você faria a pergunta de novo? Ela seria parecida, mas seria assim que ele teve duas fases. No momento ele foi um teórico acadêmico e depois um teórico revolucionário. Mas você está repetindo a mesma coisa que você falou antes. Não, ele não... Então, veja só, eu já respondi para você. Você não concorda porque você leu num livro. Não vamos ficar polemizando. Não tem problema. Não tem, nem você nem eu, nós temos razão aqui para a gente ficar batendo boca. Pega o livro e a gente verifica. Eu colocou que um teórico acadêmico ele não teria prática. O teórico acadêmico são as pessoas da universidade. Por isso eles são chamados de acadêmicos. Então ele não seria um teórico acadêmico para a universidade. Depois, então, eu já falei para você, ele nunca foi professor universitário, ele nunca teve uma atividade como estudante ele está aprendendo alguma coisa lá. Quem normalmente elabora uma teoria são os professores, os pesquisadores. Mas veja, eu acho assim, não tem sentido a gente ficar aqui. Você não falou que você leu num livro, que o livro tinha dito tal. Vamos pegar o livro e a gente verifica, simples. Para que nós vamos ficar batendo boca aqui? Também eu não faço questão nenhuma de que o pessoal fique com a minha versão. Tudo que eu falo aqui, alguém pode também conferir nos livros aí para ver se é assim, não é? Eu sempre achei todos os prognósticos que deu certo. Não, tudo bem. A gente não precisa polemizar. Só um adendo aqui, é o seguinte, lá na sede tem um livro que é A Vida da Juventude de Lênin, você até citou aqui, do Trotsky, que ele explica exatamente isso aí e vai totalmente contra a visão do companheiro. Então... Não importa, isso aqui não é um tribunal, entende? Não precisamos definir se a visão dele está certa ou errada. Ele mantém a posição dele, verifica no livro, se ele constatar que é A ou que é B, a gente vê, nós não estamos aqui para estamos num debate teórico. Isso é uma questão de fato. Vocês podem se equivocar numa data, em alguma coisa, não tem importância. Vamos fazer um intervalo, companheiros, e voltamos para o curso? Antes de entrar no curso, só destacar um acontecimento político do dia, na verdade do dia de ontem, que é a vitória do Hamas nas eleições da Palestina. A gente estava falando sobre o problema, né? Vou destacar para vocês o editorial da Folha de São Paulo sobre o tema. Ele fala o seguinte, desde a morte de Yasser Arafat, há pelo menos 15 meses, a política palestina entrou em um ritmo frenético de mudança. Agora é um ritmo frenético de mudança. Até ontem à noite, as pesquisas davam a vitória da Al-Fatah nas eleições. Né? Agora faz 15 meses. Sabe que os jornalistas, eles sempre sabem de tudo, mesmo quando eles não sabiam de nada. A surpreendente e acachapante vitória do Hamas nas eleições parlamentares de quarta-feira confirma e coroa esse processo. A ascensão do grupo terrorista islâmico ao poder completa um ciclo comum na política partidária. O Fatah
a agremiação de Arafat e do atual presidente palestino, Mahmoud Abbas, há muito deixou de ser um comitê de militantes embebidos em marxismo e panarabismo, traço que, aliado à opção aberta pelo terrorismo, marcou a origem das suas lideranças mais conhecidas. Décadas de hegemonia absoluta nos territórios palestinos transformaram o Fatah numa decrépita oligarquia burocrática. Ocupado em acomodar interesses dos seus chefeiros para não perder o mando, nem a administração dos recursos que fluíam dos doadores internacionais, o grupo de Arafat ensaiou um acordo tácito com o novo extremismo emergente nos territórios. Eximiu-se de perseguir e desarmar os terroristas, o que ajudou a anular a interlocução com Israel, que migrava com Ariel Sharon para a linha dura. A morte do mais tradicional líder palestino foi o estopim para o desmoronamento do status quo. O Hamas vislumbrou o vácuo de poder e agiu para preenchê-lo. A abertura eleitoral, o pleito de quarta foi a primeira disputa parlamentar de fato pluripartidária nos territórios, permitiu aos palestinos expressarem o seu descontentamento com o Fatah. Decantada por anos a fio na sociedade palestina, a repulsa à oligarquia corrupta e ineficiente encontrou no Hamas o seu desaguador. Agora, Israel e as potências ocidentais devem atuar para que as facções mais moderadas do Hamas possam prevalecer sobre os extremistas. Deixar de reconhecer a legitimidade da vitória do grupo islâmico seria contribuir para o adensamento da política de ódio na região. Por seu turno, o diálogo com o Hamas no poder precisa estar condicionado ao desarmamento do grupo, ao abandono do terrorismo e ao reconhecimento do direito de existência de Israel. Então, vocês vejam o problema como é que é a política, tá certo? Então, fizemos vários comentários, inclusive sobre o próprio Arafat, né? Numa das aulas do curso eu destaquei o fato de que uma coisa é você colocar o Arafat no governo, tá certo? Que era o terrorista, né? O, como ele fala, marxista, defensor do panarabismo, sequestrou aviões e tudo mais. Outra coisa é colocar um burocrata nojento sem nenhuma autoridade política como o Abbas no governo. A evolução das massas liquidou com a organização do Arafat, depois da morte dele. Quer dizer, eles consumiram o capital político que havia aí. Agora vão ter que aguentar o Hamas. Como a burguesia precisa continuar existindo, né, a vida continua, agora a tarefa é corromper, é isso que a Folha nas entrelinhas fala, a ala, entre aspas, moderada do Hamas, para constituir uma nova oligarquia corrupta, Isso daqui é uma crise extraordinária. Vocês vejam só o seguinte. Bom, a vitória do Hamas foi como a vitória do Evo Morales. Né? Não deu para organizar a eleição para impedir que a esquerda ganhasse. A coisa visivelmente está escapando de controle aí. Isso daí, vocês vejam bem, né? Uma coisa são as teorias de que o capitalismo está sempre se reciclando. Outra coisa é a realidade. O que a gente está vendo aqui, isso daqui, assim, não é que o Hamas no poder vai fazer nada assim de extraordinário, mas o tecido, tá certo? Com que eles procuram conter a situação, está se esgarçando. Antes era Israel que controlava esses territórios. Depois passaram para o Arafat. Agora o Hamas teve 55% dos votos na eleição. O que o Hamas decidir no Congresso palestino, no Parlamento palestino, está decidido. Os outros não têm nem poder de vetar o que ele vai decidir. Eles vão eleger o primeiro-ministro. E o cidadão vai ficar, o outro, a base vai ficar com o presidente. Vocês vejam o tamanho da crise, né? Isso daí, né, se a gente for analisar cuidadosamente, esse é o movimento de crise do capitalismo. Como é que acontece um negócio desse? Será que os Estados Unidos vigia aí essa região meticulosamente? Quantos agentes a CIA, por exemplo, tem na região? Quanto dinheiro eles mandam para esse lugar para corromper essas lideranças? Quantas armas eles não dão para Israel para guardar o Estado de Israel contra os palestinos? Não é que isso aí está acontecendo no fim do mundo. A vitória do Hamas causou uma tremedeira internacional. Todos os países europeus estão se reunindo para ver o que fazer numa situação de emergência como essa.
Eles precisam agora colocar o Hamas no quadro da política deles, de alguma forma. Assim como eles precisam colocar também o Evo Morales e tudo mais. Mas isso daí não vai ser feito sem contradições. É um aprofundamento extraordinário da crise. Extraordinário da crise. Quer dizer, isso que a gente tem que ver. Não adianta fazer esses raciocínios abstratos, de que o negócio está todo em pé e tal. Bom, e mais ainda, né? Nós estamos vendo que o agravamento da crise é muito grande já nessa altura do campeonato. Muito grande mesmo, já muito difícil de alguém não ver que a situação é uma situação explosiva internacionalmente. Bom, vamos lá? Bom, nós vimos ontem, né, fizemos aí uma rápida descrição daquilo que é chamado, muito impropriamente, de marxismo ocidental. Né? Hoje, vamos fazer uma exposição das origens desse fenômeno. Né? Aqui é uma história complicada porque, na verdade, não é correto a gente fazer um desenvolvimento, digamos assim, regular de uma determinada história. Né? Vou explicar o que eu quero dizer com isso. Se a gente pegar os livros que explicam esse fenômeno ideológico, eles vão falar o seguinte, eles vão fazer uma linha de desenvolvimento, que é uma linha de desenvolvimento de ideias. Então nós temos aqui, por exemplo, nós vamos ver hoje, né? Korsch e Lucas. Aí nós temos a escola de Frankfurt, seria um descendente direto disso daí. Aí depois nós temos aqui de uma maneira mais, um outro ramo aqui, a gente teria o Sartre, que não se desenvolveu disso daqui, que seria mais ou menos a partir de 45, tá certo? Isso aqui é a partir da década de 20, esses aqui vão aparecer na década de 30, 40. Aí a gente teria um outro ramo aqui, que seria, né, dos partidos comunistas, nós teríamos aí o... Alô, Juliano, na escuta? Althusser, Tá me ouvindo? Na escuta? Gramsci. Tá ouvindo? Sim, tô ouvindo. Etc. Bom, na verdade, toda essa linha, essa ideia de desenvolvimento de um para outro e tal, e que finalmente eles formariam um todo no final aqui, isso é falso. Né? Essas ideias aí, elas têm uma história que tem a ver com a história política. Com as lutas operárias, sindicais e tal, e principalmente no interior da pequena burguesia. Né? Aí teria que contar essa história de uma maneira totalmente diferente. Na realidade é assim, né? A história ela teria que ser contada, no certo sentido, de trás para diante. O ponto importante da história é 1968. Foram as mobilizações de 1968, na França, principalmente. E nos Estados Unidos, que transformaram esses ideólogos aí em pessoas de maior notoriedade e maior importância. O movimento estudantil norte-americano e francês, em oposição, tá certo? Aos partidos comunistas e tudo mais, adotou várias ideias dessas pessoas que começou a divulgar. Por exemplo, uma das pessoas que teria tido uma influência muito grande no movimento estudantil de 68 foi o Marcuse, da escola de Frankfurt. Tá certo?
Depois de 68, na década de 70, é que vai aparecer, por exemplo, né, em grande medida daí que vem a ideia de um marxismo ocidental. A ideia do marxismo ocidental, vocês vão reconhecer aqui a semelhança de termos, vem da seguinte ideia, do eurocomunismo. Na década de 70, na Itália, o Partido Comunista italiano, né? Alguns partidos social-democratas e tudo mais procuram se apresentar aí como a chamada terceira via, né? Aí surge o eurocomunismo no interior do Partido Comunista Italiano, que é uma tendência de direita dentro do stalinismo. Toda a moda do Gramsci tem a ver com isso daqui. No Partido Comunista Francês, onde a evolução política não é tão marcada como no Partido Italiano, vai surgir também, já na década de 60, vai surgir o Sartre em ligação com o Partido Comunista Francês, depois o Althusser, que não é propriamente um descendente aí, intelectual do Sartre. Né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quer dizer, a história, na verdade, essa é a história, né? Devido a determinado tipo de crise política, as pessoas tentaram aí uma reciclagem ideológica que foi se operando de uma maneira empírica. E aí eles tomaram ideias que haviam sido elaboradas antes para tentar formar aí uma espécie de ideologia, que não seria nem o stalinismo, e nem uma política revolucionária marxista, que seria uma coisa intermediária. É importante notar também o seguinte, que o marxismo ocidental, né, o impulso fundamental dele vem de 68. Ele é a ideologia de grupos anarquistas. Toda a liderança do movimento estudantil francês de 68 é anarquista, não é marxista. Então, quer dizer, aí a gente vê como é uma coisa enganosa você falar em marxismo ocidental, porque isso daí na realidade é uma ideologia que tem a ver com uma política que não tem nenhuma relação com o marxismo. Tá certo? Bom.